Maloca representa a vida, a cultura dos nossos povos, e representa o corpo da mulher. Por isso que tem essa abertura. Ria, 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 bidadobi, bidadobi. Sobre os cuidados dos nossos povos estão o cuidado de uma Amazônia, de um Brasil, de um universo, porque todos esses ecossistemas que eles são conectados não só com essa Amazônia, mas que interferem em todo o planeta, somos nós que cuidamos. E esse cuidado ele não pode estar somente sobre a nossa responsabilidade. Acho que cada cidadão amazônida, brasileiro, ele tem essa responsabilidade de cuidar da Amazônia e cuidar dos povos que cuidam dessa Amazônia. Isso é garantir o futuro de um país, é garantir a continuidade da nossa humanidade. Porque já se provou cientificamente que sem essa Amazônia em pé não há vida em nenhum planeta. Então, a necessidade de cuidarmos dos povos da floresta, dos povos amazônicos, da população indígena, ela é essencial para essa existência. Bidadobi, eneno, bidadobi, eneno, 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 Cuevavekwe, Nairavanda, Uitoto, Enho, Alto Solimões, Cue, Aldeia Colônia. Eu disse para vocês, bom dia a todos, eu me chamo Wanda Ortega, eu sou do povo Uitoto, do Alto Solimões, e venho da aldeia Colônia, do município de Amaturá. Estou aqui no Parque das Tribos, moro aqui, vai fazer 6 anos, né, nesse primeiro bairro, que foi reconhecido como um bairro indígena em contexto urbano aqui da cidade. E eu estou aqui, eu sou estudante de pedagogia, da Universidade do Estado do Amazonas, eu sou finalista do curso de Pedagogia. Tenho a formação de técnica de enfermagem, onde eu atuo hoje na Fundação Alfredo da Mata como técnica de enfermagem. Eu tenho um trabalho dentro do Parque das Tribos, onde eu coordeno a saúde indígena dentro da nossa comunidade, né? Também sou professora voluntária aqui no Parque das Tribos, num processo de fortalecimento da cultura e da língua Murui, que é a língua do meu povo, né, a língua Bue, falada pelos Uitoto. E eu tenho esse trabalho com 30 crianças aqui num espaço que se chama Rofo Nimairama. Então, eu vim trazida aqui para Manaus em 2002 como empregada doméstica, assim que eu venho para Manaus, né, como empregada doméstica, e passo de 2002 eu passo longos 8 anos trabalhando em casa de família para tentar ter um ganho. E o meu ganho era de R$100. Era o que eu conseguia mandar para o interior para ajudar minha mãe de alguma maneira. Eu não entendia naquele momento o valor do dinheiro, porque para a gente essa questão de dinheiro na comunidade a gente nunca teve contato. E eu trabalhava aqui e achava que estava tudo bem, mas não, eu passei 8 anos trabalhando, era uma menina de 16 anos que trabalhava para ter o que comer e onde dormir, e não entendia esse valor do meu trabalho. Então eu vivi por longos 8 anos em trabalho escravo aqui em Manaus, né? E fora algumas violências que eu passei dentro de algumas casas, porque eu sempre tive que morar onde eu trabalhava, né? Porque eu não tinha onde morar aqui em Manaus. Então, eu passei por várias violências de tentativa de abusos sexuais dentro dessa casa por vários patrões meus, por filho de meus patrões. E eu não entendia aquilo como uma violência. E eu só vim entender isso quando eu fui para a universidade com 27 anos, que ouvindo outros relatos de outras mulheres dentro desses espaços, eu fui compreender que eu vivenciava uma violência,
que várias palavras que foram direcionadas para mim, se tratava de preconceito, que era uma outra palavra que eu nunca tive acesso, né? E mesmo a gente passando por várias violências, a gente não entendia esse preconceito, que hoje eu compreendo que ele existe e que os nossos corpos, sobretudo, eles vivenciam diariamente, né? Por sermos mulheres, sobretudo, por sermos mulheres indígenas, a gente vivencia muitas violências no nosso dia a dia. E aqui eu começo um trabalho como estudante de pedagogia dentro da educação, né? Então, desde 2016, eu fazia um acompanhamento com a professora Cláudia, que é a professora titular aqui da comunidade, né? Ela que iniciou esse trabalho em 2015 com a educação indígena. E eu me somo a ela em 2016, quando eu chego aqui no Parque das Tribos. E esse trabalho foi me dando, porque aqui dentro o professor ele tem um valor imensurável para a nossa cultura. Então o trabalho de fortalecer a cultura, de conhecer outras culturas, que o Parque das Tribos é um território pluriétnico, né? Tem 35 etnias, então eu precisava conhecer essa diversidade que até então eu não conhecia. Eu inicio esse trabalho e essa liderança que foi sendo constituída muito naturalmente a partir dos processos de vivência aqui dentro, né, elas foram se fortalecendo para que hoje a gente pudesse ter um reconhecimento do nosso trabalho, né? E durante a pandemia, como essa formação de técnica de enfermagem, ela me garantia uma atuação à frente da Covid pelo conhecimento que a gente tem. E isso também fez com que mais pessoas conhecessem o Parque das Tribos, o nosso trabalho enquanto mulheres aqui dentro da comunidade. O meu pai é o grande responsável por a minha educação. O meu pai me alfabetizou aos 5 anos de idade. Ele tinha somente a 8ª série. E tudo que ele sabia de 8ª série, ele passava para a gente quando a gente tinha 5, 6 anos. E eu aprendi a ler com a Bíblia, porque eram as igrejas que iam no nosso território falar de educação. E eu aprendo a ler com pequenos textos da Bíblia, inclusive de Apocalipse, que eu era assustada com aquele livro. Então eu aprendo a ler com trechos daquele livro que meu pai trazia para a gente. Então meu pai foi meu primeiro professor. E os padres diziam para ele que a educação poderia mudar a nossa história também. E essa coisa ficou na cabeça do meu pai. E quando eu tinha 10 anos, no território, às margens do Rio Solimões, a gente não tinha escola, não tinha nada disso. O meu pai levou a gente para o município de Amaturá. Pela primeira vez a gente pisou na escola com 10 anos. Tem uma coisa assim, a gente chegou na cidade, a gente não usava sapato na comunidade. E quando a gente chegou na cidade, precisava ir para a escola de sapato. E a gente não tinha sapato para ir para a escola. Daí como que sai? Esse aqui sai depois. Não fica permanente, não. Eu vou perguntar do teu pai como que é a tua pintura, pra gente fazer no teu rosto. Você tá muito linda, Maria. Tu não queria vir, não? Queria vir andando. Olha, ela tá brava que vocês não foram buscar ela. Lindo que você sorria pra titia. Ih, assim, Só nós dois, só nós dois. Mas você não tá sorrindo, esse sorriso tá muito falso. Olha aqui, ó, com o Vitinho. Beijinho, então, pra titia. Beijinho. Beijinho. Assim. Vai. Sorri. O meu professor, em Amaturá, ele tinha um filho e uma filha da mesma idade minha e dos meus irmãos. Eles fizeram a doação de sapato, um par de sapato para as meninas e um par de sapato para os meninos. Então, meu pai dividiu os filhos. Olha, essa turma vai estudar de manhã e vai calçar esse sapato. E a outra turma vai para calçar o mesmo sapato, assim, porque eu precisava ir para a escola de sapato.
Então, a gente foi para a cidade com o sonho de ir para a escola. O meu pai queria que a gente tivesse uma educação. E nós fomos para maturar, saímos da comunidade atrás dessa educação. E essa educação me trouxe para cá, porque eu queria trabalhar e eu queria estudar. Então, eu vim para cá também, para Manaus, para me estudar e para me trabalhar. Porque o papai falava que quem tem trabalho tem dignidade. E quem tem estudo também podia mudar a nossa história. Então eu vim com aquelas duas coisas na minha cabeça. O meu pai falou uma coisa para mim que quando eu tinha 10 anos. Ele falou que eu seria um grande pássaro. Isso é uma coisa que eu nunca esqueço do meu pai. Que eu seria um grande pássaro e que por ser um pássaro ele não me manteria dentro da comunidade, dentro de uma gaiola. Pássaro não vive dentro de gaiola. Pássaro é livre, tem que voar. E isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. E quando eu estou em alguns lugares, assim, eu me lembro muito do meu pai com essa frase dele, que ele não ia me manter presa na comunidade. E que ele já tinha me ensinado com 10 anos tudo que eu precisava para sobreviver nesse mundo, ele dizia. Você não precisa mais de mim. Você já tem tudo que você precisa. Então, isso me fortaleceu tanto para a minha caminhada nesse mundo sozinha, porque eu vim para cá sozinha, morava em casas de pessoas que eu não conhecia. E eu não me sentia só. Eu estava comendo meu doce de cupuaçu. Quero saber se tu deixou para mim. A gente deixou um pouquinho. Guardaram para mim que eu só tenho trabalho de fazer. Eu não consigo comer nada que eu faço. Tu guardou para mim? Guarda. Tá bom. A princípio, sim. Nós estamos com uma parceria para a construção do espaço físico, né? Fora daqui, porque aqui é minha casa, né? Aí eu tô querendo um pouco de sossego também. A gente teve que superar muita coisa, assim, nessa selva de pedra que a gente chama, né? Porque a gente fala que se jogar a gente dentro desse mato, a gente consegue sair, assim, uma hora a gente sai, que a gente tem as técnicas de sobrevivência da mata. Mas aqui na cidade a gente tem outras selvagerias, né, que são muito violentas, assim. Por exemplo, a invisibilidade, o preconceito que a gente sofre até hoje por estar fora dos nossos territórios, ela é gigantesca, que é produzida pelo Estado, institucionalmente, e pela sociedade que desconhece de onde que está os indígenas, como que está a história do nosso povo, né? E aí eu faço ensino fundamental aqui, faço ensino médio aqui. E ninguém nunca tinha me falado da universidade, porque o papai falava, você precisa terminar o ensino médio para você arranjar um emprego melhor. Era a única coisa que o papai dizia para mim. Meu pai nunca ouviu falar da universidade, ele não tinha nem terminado o estudo, não sabia o que era isso. E a gente também não sabia. E aí, em 2015, eu termino o meu ensino médio aqui em Manaus em 2009, e eu fico até 2015 só trabalhando, sem nenhuma vontade de ir para a universidade, porque eu não sabia o que era universidade. E aí uma pessoa me perguntou se eu era indígena e se eu tinha o documento, o RANI, para ir para a universidade, porque a UEA tem a política de cota. Esse aqui, que é expedido pela FUNAI. Hoje a FUNAI não tira mais RANI. E aqui é que fala que eu pertenço à tribo Witota, que meu nome na tribo é Derequini. E Derequini significa formiga brava, né? Porque nós somos filhos do centro da terra, somos povos do centro da terra, de semente de tabaco, de semente da iuca, de semente da coca. Então, nós viemos da semente do tabaco, né? E aí eu falei que tinha esse documento. Na verdade, liguei para minha mãe. Mãe, você tem esse RANI? Tem, minha filha. Esse documento é dado para quem nasce na comunidade, é assim que nasce. E aí eu mando buscar esse documento em 2015. Aí eu faço vestibular e vou para a universidade.
Então, dentro dessa caminhada de ir para a universidade, há o meu fortalecimento da minha própria identidade. Então, a educação, ela transformou a minha vida nessas caminhadas, assim. Ter chegado na universidade, eu sou a primeira da minha família, uma mulher, a ir para a universidade. Foi um momento muito importante para a nossa família, para o nosso povo, sabe? Poder acessar a universidade. E era uma coisa muito distante para mim, que eu nem pensava, eu nunca tinha sonhado com a universidade. Então, isso para mim, a educação, ela tem garantido autonomia, ela tem garantido para a gente a possibilidade de pensar e questionar a nossa própria história e questionar a história contada também a partir dessa história. Então, para mim, a educação é uma ferramenta de transformação e fortalecimento de quem nós somos. Porque eu falo que a minha formação enquanto professor é que vai desconstruir aquilo que a história contou sobre nós. E é nos espaços educativos que essas transformações ela tem que ocorrer. Porque é nesse espaço que se constrói os preconceitos também ainda sobre nossos corpos indígenas. E quem tem que desconstruir isso somos nós. Essa é uma responsabilidade nossa enquanto indígena, sabe? Então, a gente tem se preparado para isso e tem lutado para ocupar cada vez mais a universidade, para que a gente consiga também fortalecer as lutas que nós buscamos enquanto indígena. Eu sou fruto da resistência da minha avó, mas, sobretudo, dessa educação que, graças ao meu pai, o sonho do meu pai, de tirar a gente de dentro do território, das margens do Rio Solimões, para ir para o município em busca dessa educação que não tinha no território e não tem no nosso território, né? Que fez eu chegar, por exemplo, em Manaus, assim, né? Eu queria estudar, eu queria trabalhar para tentar melhorar a vida da minha família, assim, né? Então, isso eu sempre tive muito por conta de meu pai conversar muito sobre a importância dessa educação que ele nunca teve. Antes de ser professora, eu queria muito a área de saúde, assim. Eu queria ou enfermagem ou medicina. E não pude ir para esses cursos por conta de ser integral na UEA. Então, eu consegui fazer o curso técnico de enfermagem trabalhando. Eu paguei um curso de técnica de enfermagem, porque eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Então, eu tive alguns trabalhos aqui em Manaus, cuidando de pessoas doentes, as pessoas me pagavam para ser acompanhante de idosos e cuidava de pessoas. Então, aquilo, eu gostei muito de ter essa experiência, de cuidar das outras pessoas. E aí eu fui fazer o curso de técnica de enfermagem a partir do momento que, por exemplo, medicina e enfermagem na UEA era o integral e eu não podia viver só estudando, porque eu não tinha com quem contar financeiramente para me manter aqui em Manaus. Então, eu tinha que trabalhar e estar num curso integral não me permitia isso. E aí, fiz uma segunda opção de curso e fiquei só com técnico de enfermagem mesmo, né? E assim, o técnico de enfermagem garantiu eu fazer um concurso público em 2014. Eu passo como técnica de enfermagem e assumo em 2018 a função na Fundação Alfredo da Mata, né? Então, e essa experiência de estar na saúde, ela tem, por exemplo, me levado para caminhos muito que eu nunca imaginei. Por exemplo, atuar à frente de uma pandemia como técnica de enfermagem, além dos riscos, foi uma grande responsabilidade, uma grande experiência. Aplausos do público presente. Então, diante de todo o trabalho que a gente fez aqui à frente da saúde, na comunidade, eu fui convidada para ser a pessoa a ser vacinada aqui no estado do Amazonas. Eu acho que por conta de toda essa representação e repercussão do meu trabalho aqui dentro, o meu rosto foi um rosto de esperança para pessoas aqui dentro que não tinham assistência nenhuma. E as pessoas lá fora que acompanharam esse trabalho, elas se sentiam também dessa forma, sabe, assim. E quando anunciaram que eu seria a primeira vacinada, isso repercutiu muito positivamente. E para o nosso povo, para nós enquanto indígenas, certamente foi um momento histórico, né, aqui no nosso Amazonas, de ter uma mulher indígena naquele espaço, assim.
para o meu povo, para mim, assim, foi um momento histórico, porque dentro da história desse Amazonas, uma figura, o Itoto, pertencente a esse povo, nunca teve tanta visibilidade. A gente não tem história registrada com o nosso povo aqui no Amazonas e a gente hoje está nessa história, fazendo parte de um momento tão importante que foi a chegada da vacinação. E, sobretudo, aquele momento foi um ato também de reivindicar, porque a população indígena naquele momento não era prioridade para ser vacinado aqui na cidade. Então, as minhas ações, a nossa existência sempre são atos muito políticos, de resistência mesmo. Então, estar naquele lugar era também demarcar um território para que a sociedade conseguisse ver que nós podemos estar em vários espaços, né? Ali eu estava uma profissional indígena. Eu sou uma mulher indígena, mas também sou uma profissional, né? Então, estar naquele lugar tem toda essa representação étnica, de reconhecer também que nós somos capazes de chegar aonde a gente gostaria, né? E para o nosso povo, certamente, foi um momento muito importante, que marca a história do nosso povo e dessa Amazônia, sobretudo. Então, todas as ações dentro da comunidade foi possível por conta desse conhecimento que eu tive ao longo da minha vida. E os nossos conhecimentos de vivência em comunidade também colaboraram, claro, né, para que o trabalho à frente da saúde aqui no Parque das Tribos, nesse período de pandemia, tivesse a responsabilidade e o compromisso com a vida dos nossos parentes, né? Então, aqui eu pude atuar à frente da saúde da comunidade, mobilizar a sociedade para que também pudesse enxergar essas necessidades de saúde dentro do Parque das Tribos. E hoje, por exemplo, fruto de toda essa mobilização que a gente fez durante a pandemia, nós estamos com a promessa da construção de uma UBS dentro do Parque das Tribos, que isso certamente vai fortalecer mais ainda esse território e garantir uma saúde para essa população. Então, eu tenho o maior orgulho de representar também essa classe de saúde e de educação, que são as duas áreas que eu transito hoje, né? Educação e saúde. Que é um trabalho que foi construído pela minha família, pela minha mãe, e que tem acolhido outras mulheres do povo Mura, Tariano, que temos o objetivo de, com esse trabalho, resgatar essa cultura do nosso povo, fortalecer essas culturas e, sobretudo, nesse espaço urbano que a gente é muito invisível, né? Por exemplo, o Parque das Tribos é um território de fortalecer essa cultura que o Estado invisibiliza. Porque isso aqui não existia e não existe aos olhos do Estado. Então, por exemplo, eu sou filha dessa terra e que eu sou negada pelas pessoas que são filhos dessa terra também, né? Então, eles reproduzem uma violência que culturalmente foi sendo produzida ao longo da nossa colonização, né? E a gente fala que a colonização aconteceu há muito tempo. Para nós, ela continua sendo existente, ela continua sendo reproduzida em várias formas, né? Hoje, por exemplo, a gente não vê as caravelas aportando nos nossos territórios, né? Como em 1500. Mas a gente vê tantas outras caravelas de várias formas chegando no nosso território, né? Com armadilhas muito piores do que antes, né? Então, a minha voz hoje nessa Amazônia, em defesa dos povos indígenas, em defesa do direito de nós existirmos, ela se faz necessária, assim, porque as escolas ainda contam sobre nós de alguém que está no imaginário do colonizador. Por isso, se você for numa escola de educação primária, você ainda vai ouvir, somente no dia 19 de abril, alguma coisa sobre o índio, esse índio, né, do imaginário, que é estereotipado, que está nu e que está na floresta. Temos vários povos em condições de isolamento social e na nossa região, claro, tem a maior população isolada do mundo, né? O Vale do Javari se concentra esses povos. Mas nós
A violência chegou dentro da floresta que fez a gente retomar para territórios como Manaus, por exemplo, que sempre foi berço dos povos indígenas, né? Esse teatro amazônico que vocês veem, que as pessoas vêm do mundo inteiro contemplar, está construído sobre as nossas grandes malocas. Esse teatro amazônico é a grande maloca soterrada, que soterrou a verdadeira maloca. E ali debaixo estão as nossas memórias concretadas por tudo que botaram ali em cima, né? Então, quando a gente anda naquele centro, nós estamos pisando sobre a nossa ancestralidade indígena, né? A gente está pisando nos corpos soterrados ali. E a gente vive um soterramento de identidade, mesmo estando vivo hoje, assim, né? Às vezes eu me sinto tão invisível. Apesar de ter um monte de seguidor, às vezes a gente se sente tão invisível. Sabe? Porque as pessoas não conseguem enxergar para além. Ser uma mulher Witoto é a representação dessa terra. Ser uma mulher Witoto, ser uma mulher indígena, é ser a representação da Mãe Terra. Essa mãe que você coloca uma semente e flore, germina, nasce. Nós, mulheres indígenas, nós, mulheres Witoto, somos essa terra. E somos as únicas capazes de gerar vida. Como a terra, o nosso corpo representa essa terra. Então, ser uma mulher indígena é a força dessa Mãe Terra, que luta, que resiste, que vive de forma muito coletiva, que tem afeto, que tem sabedoria, que tem conhecimento, que acolhe, que abraça, que tem sensibilidade e tem força. O meu povo, as mulheres, são semente de tabaco e de coca, são fortes, tem cara brava, tem cara amarrada, mas também somos filhas de yuca doce. O nosso coração é doce, o nosso coração acolhe. Eu sou essa mulher Witoto, com essa cara forte de braba e o coração doce, que tem afeto, que colhe, que ama, que chora, que luta. Essas somos nós. E essa fala pode representar várias outras mulheres de vários outros povos também, porque nós somos essa força feminina. E tem um parente que diz que eu sou a ponta da lança, porque no momento remoto da história do meu povo, as mulheres que eram as grandes líderes, não eram os homens. E essa lança está apontada para mim. A minha abuela lá na Colômbia disse isso para mim na viagem. Você é a ponta da lança lançada para que a nossa história seja transformada e fortalecida. Então, eu sou essa lança. Estamos lançados. Estamos em trajeto para frente, né? Como uma lança mesmo. Então, nós mulheres amazônidas, nós mulheres ribeirinhas, nós mulheres indígenas, mulheres negras, temos essa força porque somos mulheres, porque somos essa terra. E a terra é força, a terra é universo, a terra é mãe. Os nossos triângulos sempre, na verdade, os nossos grafismos, a base dele todo é essa forma triangular, que é a representação do topo da maloca Witoto, né? Esse triângulo também representa a mão de Mooma, que é nosso Deus Criador, que sonhou a primeira maloca Witoto. Ele estende a mão em forma de triângulo e abençoa, né, a partir do sonho, a primeira maloca dos Witoto. Então, a maioria dos nossos grafismos são triangulares, assim. Aí tem caminho de larva, a gente faz também. A larva é um alimento sagrado do nosso povo que dá no açaí, nas palmeiras, né? No buriti, no tucumã.
Primeira mostra de moda indígena aqui do estado. Aí a gente está em planejamento, né? Elas terminaram aqui, estão pensando e estão criando algumas peças, né? São 24 peças que a gente vai produzir para a mostra. E elas que estão planejando aqui, modelo, a gente vai participar de um curso de design mesmo, né? De criação. E a gente está nesse processo aqui de escolher roupas, porque a gente vai, na mostra, a gente vai contar o principal baile do nosso povo, né? As peças que vão ser produzidas vão ter a referência ao baile de fruta, o Itoto, que é o principal baile, que é o baile de abundância do meu povo, né? Então a gente está estudando, está pesquisando para trazer esses elementos nas nossas peças, assim. Aí as modelos são todas indígenas também, né? Uma é o Itoto, outra é Mura, outra é Tariana. São 3 modelos. E aí a gente vai receber outros modelos de outros projetos que tem aqui dentro, né? De outros ateliês. Vem uma Marágua, uma Baré, Saterê, Munduruku, Tariana, que vão vir de outros projetos, né? De outros parentes também. A gente vai vestir aqui, são 24 peças que a gente vai produzir. Aqui são 8 mulheres que estão no projeto, né? São 8 mulheres. Umas fazem os desenhos, outras cortam e costuram. Então todo mundo faz um pouquinho, faz a gestão, faz contabilidade. A matriarca é minha mãe, é o sonho dela, que na verdade resultou num ateliê, né? Que ela sempre costurou, assim. Então, tipo, a nossa sobrevivência lá em Amaturá era a costura dela, assim, porque a maioria não tem emprego, então era o que ela sabia fazer, né, assim, além da roça, que a gente veio da roça, né, e aí ela que costurava. Então, esse sonho dela de ter um espaço, né, assim, como uma atividade mais organizada, né, a gente está conseguindo realizar agora. E aí ela que ensinou todas elas a costurarem. E começou assim, o projeto em si se consolidou na pandemia. Porque a gente precisou organizar as mulheres aqui para costurarem máscara. E aí as que sabiam foram ensinando as que não sabiam, e aí a gente montou aquela primeira cobertura ali. Era para que as mulheres pudessem costurar. E meu pai fez aquela mesa, elas costuravam aí e a gente doava as máscaras para a comunidade. Aí eu fui para rede social, pedi pano, pedi máquina e assim foi fortalecendo. E aí a gente resolveu montar o ateliê mesmo para produzir roupas com os grafismos, para contar um pouco da história do nosso povo através dessas peças. E aí a gente está produzindo, a gente está conseguindo fazer algumas vendas online, né? Que é uma ferramenta que a gente está dominando agora para essa questão de negócio, né? E a gente está em aprendizado. E as feiras locais, a gente tem participado de algumas feiras importantes aqui, que tem, minimamente a gente tem conseguido vender, né? A gente espera que consiga avançar para outros espaços também. Aqui o ateliê, eu estou na parte mais de divulgação e agora eu estou me afastando do ateliê, né, por conta das minhas atividades. Eu sou o que contacto parceiros, eu que sou a parte mais estratégica, assim, e financeira também do ateliê. Aí ela está na coordenação, a outra é de comunicação. A gente está tentando se organizar, na verdade. Eu também guardo tudo que a gente está fazendo, muda de tudo que é sementinha. Isso aqui não tem na minha região. Aqui que a gente conheceu essa fruta, é deliciosa. Aí a gente tem um monte de mudinha. Essa aqui é do vizinho que a gente pegou. Essa é a fêmea. É a fêmea, esse aqui. Esse daqui tudo só macho. É mesmo, é fechada. Esse daqui tem que guardar. Como é que é a fêmea? Como é que é a fêmea? Tem isso aqui, ó. Tem um orifício. Essa é a fêmea? E Quem é a fêmea?
fêmea? Não. Ó, esses aqui não tem, ó. E esse aqui que é a fêmea, se for plantar, dá fruta. E esse aqui, se for plantar, não dá. E o meu raninho ficava numa pasta lá no interior com a mamãe e eu estava aqui em Manaus. Aquele documento nunca fez sentido pra gente, né? Porque é um instrumento do branco para negar a própria identidade indígena, porque pra gente, a gente não precisa desse documento para dizer quem nós somos, né? Então, foi mais um instrumento colonizador que diz que nega, né? Porque se tu não tem, tu não é indígena aqui, né? Então, aquele documento nunca fez sentido para mim, até a necessidade de ir para a universidade. E quando eu vou para esse espaço da universidade, diante de alguém me falar que eu, por ser uma mulher indígena, podia acessar a universidade, porque até então eu nem sabia da existência desse espaço, foi que eu começo a questionar minha própria identidade enquanto uma mulher Witoto. Por que eu precisava de um rani para entrar na universidade? E até os 27 anos eu não sabia nada dessas coisas, da história do meu povo. Porque o meu povo vem de um processo de apagamento da sua identidade étnica aqui no Brasil, né? Porque o meu povo é de La Chorreira, meu povo é da Colômbia, originalmente, e esse povo migra para cá fugindo de conflitos do genocídio que ocorreu durante o período da borracha, que trouxe o meu povo para cá. Então, essa migração forçada, ela faz com que esse povo tente sobreviver aqui sem essa identidade fortalecida, porque eles eram proibidos de falar a língua, de praticar suas tradições, e aqui eles não podiam replicar isso, não podiam viver isso, né? Então, o meu povo adormeceu, meu pai fala sempre disso, desse adormecimento da língua e da cultura. Então, a partir de ir para a universidade, que eu consigo fazer questionamento sobre a própria existência do meu povo e de mim mesma enquanto uma mulher indígena. E ali a gente começa a fazer pesquisas e começa a olhar para aquela universidade, que também naquele início, quando a gente chegou, era um espaço de negação da identidade indígena, apesar de ter a cota que dá acesso para a gente entrar na universidade, mas que você é engolido por esse sistema lá dentro e que você não vê nenhum indígena até 2016. Porque quando a gente chega sementes que estavam brotando com muita força e que precisava fazer um movimento ali dentro. E foi quando a gente reativou o MEIAN para que a gente pudesse lutar pelos direitos de existir dentro da universidade, para que os nossos conhecimentos pudessem ser vistos dentro da universidade, né? Coisas que em 2016 não tinha. Então a gente começa a se organizar dentro dessa universidade. E eu venho desse lugar. Eu não era do movimento indígena, então a gente começa a fortalecer esse movimento dos estudantes indígenas dentro da universidade em 2016. E aí é que eu vou me percebendo nesses espaços de políticos mesmo, de reivindicar direitos, né? Reivindicar direitos de existir dentro da universidade, de que alguém pudesse olhar para os parentes que são falantes de suas línguas e buscar alternativa para ajudar esses parentes dentro da universidade, porque um dos maiores desafios nossos para quem é falante de sua língua é entrar no espaço da universidade, que não tem políticas linguísticas, que não tem currículo que dialogue com esses saberes, e você vai pensar esse conhecimento em outra língua, é um grande desafio. Passei no vestibular, a vaga de pedagogia, o primeiro lugar nas cotas fui eu que passei. E aí, quando eu entro para esse espaço, é que mais questionamentos vão se dando, porque eu chego nessa universidade e não olho ninguém com a minha cara, vou dizer assim. Porque os indígenas que passavam pela cota, a invisibilidade era tão grande dentro desse espaço que a gente nem se reconhece lá dentro e todo mundo fica quietinho, com medo ali. E a gente foi mapear os indígenas por sala. Quem que tinha passado por cota, porque nós temos uma responsabilidade também por acessar as cotas, porque foi uma grande luta para o nosso povo ter acesso ao nível superior. Isso é muito recente, a política de cota é muito recente, né? Então, a gente tinha a responsabilidade e fomos compreendendo que a gente precisava lutar para que outras pessoas viessem, que essa cota continue, porque sem ela a gente nunca estaria ali, né? Quem dera que essa cota não pudesse existir
se garantisse o direito para todos, como diz a lei, mas ela não funciona. A desigualdade produzida nessa sociedade, nós precisamos das cotas ainda. Para negros, para quem vem do interior, para quem é indígena, para quem é ribeirinho, para quem é, sabe? Ainda precisa, porque sem elas nós não conseguiremos estar nesses espaços. Então, hoje, por exemplo, fruto desse trabalho nosso dentro da UEA, a gente conseguiu instituir dentro da UEA a primeira comissão de políticas afirmativas para estudantes indígenas. E quando os indígenas fazem esse movimento dentro da universidade, outros movimentos se fortalecem, como as políticas dos PCDs, por exemplo. Hoje existem 4 grandes comissões dentro da UEA, para indígena, para pessoas com necessidades especiais e tantos outros segmentos. Então, eu venho desse movimento indígena para fora. E aí, quando a gente entra nessa universidade, a gente conhece o Parque das Tribos, dentro dessa luta por moradia na cidade, para as populações indígenas. Era uma outra luta que eu não conhecia, porque eu venho de um território que tem terra grande e a gente nunca precisou lutar por essa terra. E quando a gente está na cidade, a gente vive às margens da sociedade. A sociedade que vive nesse contexto urbano não quer a presença indígena aqui. Então, a maioria vive muito em periferias, às margens dos igarapés e tudo mais. E o Parque das Tribos, quando Lutana, quando o Cacique Messias, outras lideranças se unem em prol de lutar para um território que essas pessoas pudessem vivenciar sua cultura, porque estar na cidade significa também o apagamento dessa história, dessa memória e da sua identidade, sobretudo como indígena, a gente é trazido para o Parque das Tribos enquanto estudante indígena e a gente vem somar a essa luta aqui, porque a gente morava de aluguel, a gente, como estudante, a maioria desempregado, foram trazidos todos para o Parque das Tribos e assentados aqui, uma média de 20 alunos. Só que era um grande desafio aqui quando a gente veio em 2016, porque o Parque das Tribos não tinha água, não tinha luz, e a gente precisava construir um barraco, qualquer coisa, para ir para debaixo imediatamente, assim. E a maioria dos alunos não tem essa condição de comprar uma lona para montar um barraco. E aí a maioria foram saindo da comunidade, não puderam construir a sua casa aqui. E desses 20 alunos, só eu que restei no Parque das Tribos. E a gente se soma aqui para essa luta. Eu não entendia muito bem como que se dava esse processo de retomada de território, porque a gente, aqui no Parque das Tribos, é esse movimento que nós estamos fazendo, porque essa Amazônia é território indígena, e se é um território indígena, nos expulsaram desse centro urbano há muito tempo atrás, e essa retomada de território, ela faz com que a gente realize esses movimentos mesmo para a ocupação desses espaços, porque essa negação na cidade da nossa existência enquanto indígena, ela é uma violência que continua sendo reproduzida para esse apagamento dessa identidade étnica, que é a nossa Amazônia. Então, aqui no Parque das Tribos é que eu vou me tornando essa liderança por conta das falas, das reivindicações, de a gente acompanhar essas grandes lideranças que estavam aqui e percebendo todo esse cenário que envolve uma retomada de território. A violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, a violência contra as nossas lideranças, que a maioria são criminalizadas, são chamadas de bandidos, são chamados de traficantes, são chamados de um monte de coisa, dentro desse processo de ocupação. O trabalho na pandemia, ela trouxe, na verdade, uma visibilidade diante da negligência do Estado para com as comunidades indígenas, não só o Parque das Tribos, né? Porque Manaus tem mais de 54 comunidades que são invisíveis ainda. O Parque das Tribos conseguiu uma visibilidade por conta dessa luta mesmo aqui, mas existem 54 comunidades invisíveis aqui dentro, com culturas muito vivas, com culturas ricas, com suas línguas, mas que não têm esse potencial, a potencialidade de ser vista, de ser mostrada, né? Então, a gente tem lutado muito aqui dentro para que a nossa identidade, sobretudo, ela continue a existir, não só para a gente, mas para a memória dos outros.
Porque essa identidade ela não pode existir só para nós. É por isso que a gente faz um esforço de acolher a sociedade não indígena, porque a gente entende que a continuidade da existência nossa, ela não depende só de nós também. Depende de uma sociedade que reconheça isso, que reconheça essa diversidade, essa cultura, essas línguas e, sobretudo, que haja uma valorização desses povos, que contribuem para a existência de um planeta, por exemplo. É reafirmar isso. É esse reconhecimento por parte da sociedade da história desses povos. Que a negação e a violência que ainda é reproduzida, ela possa cessar em um momento. Porque eu falo que a minha geração é uma geração de sobreviventes ainda. Nós não vivemos. A gente só consegue sobreviver para que esse corpo continue a existir. Mas eu quero que a geração que vocês viram aqui, que estão crescendo, elas consigam ter um futuro diferente do que eu tenho. Porque é muito difícil ser uma mulher indígena, ser um indígena que só consegue lutar, a gente não consegue ter sonhos. A gente tem que lutar o dia a dia, todo dia, para que um de nós não se vá, para que a nossa cultura continue viva, para que a nossa língua continue viva. Que é lindo, que é onde tem a maior floresta de pé do mundo, é realmente aqui. E é necessário olhar para esse verde, é necessário olhar para tudo isso, mas sobretudo para as pessoas que vivem nela. A Amazônia não é só o verde. A Amazônia são as pessoas que estão nela. A gente não pode olhar só a Amazônia de satélite, como muitas pessoas conhecem. É preciso colocar os pés nela, de fato. Porque tem muita gente que defende a Amazônia por satélite, então só conhece o que está aqui em cima, a beleza. Mas não sabe o caos aqui embaixo, a desigualdade, a miséria que muitas pessoas vivenciam nos territórios. Aqui não se sabe que os nossos territórios não têm água potável. Aqui as pessoas não sabem que a maior taxa de mortalidade infantil dentro dos nossos territórios é por conta de diarreia, por não termos água tratada numa Amazônia que tem a maior bacia hidrográfica do mundo. As pessoas não sabem disso ou fingem que não sabem. Então, assim, olhar para essa Amazônia, cuidar dessa Amazônia é garantir água potável, é garantir a educação que reconheça as línguas desses povos, a cultura desses povos. Essa é a educação para essa Amazônia, olhando para essas especificidades. A Amazônia sou eu, a Amazônia é você. O que muda são nossas relações com ela. Eu tenho feito um esforço, porque o universo que nós estamos nos separou também de uma relação espiritual com essa floresta e com os rios. O meu povo antes, ele, para mergulhar no rio, pedia licença para os espíritos, porque ali estão os espíritos dos nossos avós, são nossos irmãos, assim como da floresta. As florestas são seres vivos, os animais têm espírito, tudo a gente precisa pedir licença para habitar, coabitar junto, porque a gente se relaciona com todos esses elementos. E eu tenho feito um esforço de buscar a minha espiritualidade, o Witoto, dentro desses elementos, com esses elementos, tocando os pés no chão, mergulhando no rio, se relacionando com essa floresta. Então, ser amazônida é a gente se reconectar com as nossas ancestralidades, é buscar, porque foi tirado de nós. Eu não digo que eu sou essa Amazônia espiritualizada, mas nós estamos num esforço de se reconectar com aquilo que o próprio capitalismo nos separa. Porque o olhar capitalista faz o ser humano aqui, a floresta ali, o rio ali. Não tem nada conectado. E eu estou fazendo um esforço de me conectar com esses elementos, porque a gente não existe sozinho. A gente não existe sozinha. Então hoje lutamos para que essa Amazônia continue Amazônia, com a vivência e a cultura desses povos vivos, com a memória e a identidade também viva. Mais emocionante da minha vida é reencontrar o meu povo, assim. Abraçar minhas abuelas que viveram a violência da exploração da borracha. Meu povo foi escravo da borracha.
Meu povo foi dizimado pela borracha. O maior genocídio da história dessa Amazônia. Muitos povos vivenciaram, mas o pior massacre se deu entre os Witoto, no rio Putumayo. Se deu com o meu povo. E aqui no Brasil somos 178 famílias. Nós éramos, em 1900, mais de 100 mil Witoto, só Muro e Muinami. Hoje nós não chegamos a 20 mil nos 3 países, Brasil, Colômbia e Peru. Não chegamos a 20 mil.